Olá, muito boa noite. Boa noite para você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Guanin, sempre nas nossas lives de segunda e quarta-feira e também no sábado. E hoje, sempre de segunda-feira, a gente trazendo um tema novo, algo para a gente poder conversar, discutir, trocar algo muito interessante, um tema sempre muito legal. E hoje eu quero trazer um tema muito mais filosófico para a gente poder trocar. Hoje a gente vai falar sobre pensamentos. Os pensamentos, como eles interferem, como eles moldam o nosso dia a dia, moldam as coisas todas que acontecem na nossa vida. Então hoje a gente vai discutir a respeito disso. Então, para você que chegou aqui no Instagram, no Facebook e depois assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. E para começar a nossa live de hoje, eu quero começar com uma pergunta. Me diz aí você, como que é ou como são, né, a qualidade dos seus pensamentos, como anda isso? Você tem consciência ou não da qualidade dos seus pensamentos? Entenda o seguinte, os estudos já dizem que a gente tem milhares e milhares de pensamentos todos os dias. Todos os dias a gente produz uma quantidade muito grande de pensamentos. E aí eu pergunto para você, o quanto do seu dia você está consciente sobre as coisas que você anda pensando? A gente sempre costuma falar que o nosso cérebro, ele reage ao que pensamos e ao que falamos. Então, está diretamente ligado aos nossos resultados. Então, os nossos resultados, que vêm das nossas ações, que estão ligados ao nosso potencial abastecido pelo nosso conjunto de crenças, são abastecidos também aí pelos pensamentos, os nossos pensamentos. A Mi há um tempo atrás fez uma live aqui sobre criatividade. Então, a criatividade é super importante porque a gente está sempre criando muitas coisas, criando pensamentos, criando essas coisas todas que acontecem no nosso dia a dia. Então, os nossos resultados estão intrinsecamente ligados à qualidade dos nossos pensamentos. E aí eu quero perguntar para você que está nos acompanhando aí, qual é a qualidade dos pensamentos que você anda tendo durante o seu dia? Porque isso é muito importante para entender os resultados que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas que acontecem. Então, se nós temos uma quantidade razoável de pensamentos, hoje já se fala em coisa de 60 mil pensamentos por dia, é muita coisa. Só que, claro, a grande maioria deles acontece inconscientemente, ou seja, as nossas reações, né? Então, como que são as nossas reações ao mundo? A gente trabalha essa quantidade de pensamento e esses pensamentos formulam e criam as coisas que vão nos dando os nossos resultados durante todo o dia, durante todas as semanas, os meses, e a coisa toda vai acontecendo. Então, é muito importante a gente começar a ter consciência sobre a qualidade e não a quantidade de pensamentos que a gente tem absolutamente todos e todos os dias. Então eu quero perguntar para você, escreve para mim aí, para a gente poder trocar. Lembra, a gente gosta sempre de trazer algum tema aqui, algum conhecimento e a gente fazer uma troca sobre isso tudo, porque é muito importante e muito legal para a gente poder entender como vocês estão entendendo os temas que a gente traz aqui, porque são temas, principalmente quando a gente fala dos pensamentos, a gente entra muito numa linha filosófica da coisa, ou seja, uma linha onde a gente consegue ou a gente vai imaginar muitas coisas e cada um tem uma interpretação completamente diferente a respeito desse tema. Então, vamos escrevendo aí para a gente poder entender o que acontece no seu dia a dia baseado no que? Na qualidade dos seus pensamentos. Qual é a consciência que você tem a respeito deles? Porque isso realmente é muito importante. E para começar, eu quero falar aqui sobre o conceito. Lembra, a gente gosta sempre de falar
baseado no nosso princípio da TDP, ou seja, da nossa teoria de desenvolvimento pessoal. A gente gosta de trazer o conceito, nos situarmos a respeito daquilo e depois a gente vai para alguma prática ou alguma ferramenta que pode nos ajudar durante esse processo todo. Então, o dicionário nos diz aqui que o pensamento é o ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou meditar. Olha que interessante, como a primeira frase do dicionário já diz um monte de coisa, o ato de estar consciente, de meditar. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que a gente consegue ter consciência exatamente sobre todos os pensamentos que a gente está tendo ao longo do dia? Muito bom. Oi, Zelma, tudo bem? A Zelma escreveu aqui: os meus pensamentos são muito criativos. Às vezes tenho até medo. Muito bom, Zelma. Olha que legal, como é importante a gente começar a ter consciência sobre essas coisas todas, porque a gente vai perceber que a gente tem, ao longo do dia, muitos pensamentos criativos, muita coisa que a gente cria. E eu quero perguntar para você, já aconteceu com você de você ter uma ótima ideia, tudo mais, só que você não anota, você não faz nada e de repente ali depois de 10, 15 minutos você fala, poxa, mas putz, eu tive uma ótima ideia ali, mas eu já não lembro qual é, porque já entrou outros pensamentos, já aconteceram outras coisas, a gente já reagiu ao mundo de forma completamente diferente e às vezes a gente perde a oportunidade de fazer uma ação em cima de algo muito criativo que a gente teve antes. Então, é muito importante, e aí uma dica de ferramenta muito legal é isso, a gente começar a anotar essas ideias bacanas que a gente tem. Hoje a gente tem os celulares aí que você pode até gravar ali a ideia que você teve para deixar isso como arquivo, para que você possa poder usufruir dessa criatividade. Fala para mim aí, Zelma, você costuma anotar esse monte de ideia criativa que você tem ou você só tem essas ideias criativas, de repente você aciona uma coisa ou outra e a maioria esquece durante o dia a dia, durante os nossos processos de pensamento que são sempre muito intensos, né? Principalmente quando a gente coloca a emoção junto e aí a coisa começa a ficar interessante. Vamos lá. A Andréia, posso ler? Pode? A Andréia diz o seguinte: acho que não, às vezes me pego pensando em uns absurdos e logo volto pra casinha. Ah, muito bom. Você vê, André, como é interessante, porque às vezes a gente tem pensamentos realmente ao longo do dia que são muito esquisitos até, né? Muitos pensamentos que levam a gente para lugares onde a gente não quer. E geralmente isso faz com que a gente acione mecanismos internos. Lembra? Tudo que nós pensamos e nós falamos, o nosso cérebro, ele potencializa, ele vai fazer o quê? Colocar o foco. Então, o nosso foco sempre está diretamente ligado à qualidade dos pensamentos. Então, se eu tenho uma quantidade de pensamentos ruins durante o dia, muito provavelmente eu vou ter resultados não tão bons, porque eu vou ficar com foco só naquilo. Então, se eu fico lá me lamentando, se eu fico reclamando, se eu fico falando mal dos outros, se eu fico ali assistindo aquele monte de notícia ruim, muito provavelmente o meu cérebro vai colocar foco naquilo. Porque o cérebro, ele não entende, ou ele não classifica, ou ele não julga as coisas como certo ou errado. Ele simplesmente coloca foco onde está onde a gente pensou, onde a gente falou. Então, olha a importância de a gente começar a prestar atenção na qualidade dos nossos pensamentos, porque eles sempre vão dar o foco das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Vamos lá. A Zelma disse: não anoto, mas vou começar a anotar. Boa, Você tem ideia de Zelma. É anotar? isso aí, muito A bem. Andréia, vou começar a anotar. Realmente, a Andréia, realmente acabo esquecendo de boas ideias que tive. O Muito Roberto, legal, Rolando, Andréa. tem alguma técnica para termos mais qualidade e menos quantidade de pensamentos? Muito bom, Roberto. Excelente pergunta. Muito obrigado pela sua pergunta. É super importante porque é o seguinte: a quantidade de pensamentos que nós criamos todos os dias, geralmente
a gente não vai conseguir ter esse controle todo. Mas o que a gente pode fazer e deve fazer é começar a ter consciência sobre os pensamentos. Ou seja, nós temos duas coisas que podem acontecer com isso. Se eu vivo a vida, né, sem um propósito, sem um objetivo, simplesmente, como diria Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, a minha qualidade de pensamento vai ficar estritamente ligada às reações que eu vou ter com as coisas que acontecem no mundo. Então, acontece determinada coisa e eu vivo só reagindo ao mundo. Por quê? Porque o meu conteúdo interno, ele é pronto para isso, para reagir às coisas do mundo. E aí eu posso fazer isso de forma inconsciente, onde aquele conjunto de crenças, né, ou seja, crenças, as coisas que nós acreditamos, elas vão dar um feedback ou dar uma resposta para as coisas que estão acontecendo no mundo. Ao passo que, se eu começo a ter consciência das coisas que eu ando pensando, muito provavelmente eu consigo direcionar melhor os meus pensamentos para criar ações que vão dar resultados mais positivos. Então, a grande dica aqui, Roberto, é você começar a ter consciência sobre aquilo que você anda reagindo ao mundo, para não ser uma coisa automática, para não ser uma coisa que seja assim somente inconsciente e automática. Não, é parar para pensar, porque veja, o dicionário diz pensamento é tomar consciência, né? É refletir, meditar, é a faculdade de conceber, ou seja, está ligado à nossa criatividade também. Então, eu preciso começar a olhar as coisas e começar a ter mais tranquilidade para poder reagir, né, de forma mais consciente e menos inconsciente. Mas eu entendo também que isso é um processo e é trabalhoso. E muitas pessoas vão falar que é difícil fazer esse processo de mudança. Mas a questão não é que é difícil, é trabalhoso e eu preciso de um tempo para poder começar a treinar os meus pensamentos a me darem resultados melhores. E como eu faço isso? Começando a ter consciência, começando a ganhar conhecimento, seja ele qual for a sua área, seja para o trabalho, seja para o desenvolvimento pessoal, seja para a família. Então, quanto mais eu estudar, mais conteúdo eu ganho, mais elementos eu tenho para poder reagir ao mundo de forma mais consciente. O simples fato de eu colocar atenção sobre isso já faz com que o meu cérebro já desperte para uma coisa nova. Então, opa, peraí. Poxa, que insight interessante. Então, quer dizer, eu preciso começar a ter consciência melhor, né, para os meus pensamentos começarem a dar um resultado melhor, porque o meu cérebro ele vai potencializar aquilo que eu falo e aquilo que eu penso. Tudo bem, Roberto? Esclareceu aí? Se não, manda aí um feedback em cima disso para a gente poder continuar conversando sobre isso. A Zelma disse o seguinte: acho que preciso fazer um backup. Oi. Vem cá, Melanie. A Mamolinos disse o seguinte: tenho tido muitas lembranças durante o meu dia. E essas me deixam triste. Lembro dos meus familiares que se foram, lembro do meu último relacionamento. Tô meio ruim de pensamento. Muito bom, Mar. Olha só que interessante o que você falou, né? Então, às vezes a gente fica preso em alguns pensamentos do passado, fica preso na saudade. E o que acontece? Olha que interessante. Comece a olhar os resultados que você está tendo em cima disso que você anda pensando. Então, é o resultado que dá, é muita saudade, aí eu fico lá, fico meio triste, fico meio. E aí o que acontece? O meu cérebro, ele coloca o foco, ele vai ampliar isso. Então, todas as outras coisas que eu preciso fazer ao longo do dia vão ter essa carga. Lembra daquilo que o Tesla sempre fala? O universo ele é feito de frequência, energia e vibração. E quando nós pensamos,
nós emitimos uma determinada frequência, nós emitimos uma determinada vibração, e isso fica perto da gente. Né? Então, olha que interessante, isso faz com que a gente atraia mais vibrações ou frequências relacionadas a esse tipo de coisa. E aí a Mi já falou isso diversas vezes, a parte espiritual da coisa. Então, dependendo de como eu estou vibrando, eu atraio energias que podem não ser tão boas. E aí eu abro espaço para que essas energias fiquem pesadas em cima de mim, essas coisas fiquem, né? Quantos de vocês já não tiveram essa experiência de estar ali ao longo do dia, estar se sentindo pesado, cansado, e aí só tem aquele monte de pensamento triste, ruim e tudo mais? Isso é por conta disso, porque o cérebro ele está apenas colocando a atenção na frequência ou na vibração desse tipo de pensamentos. Então, quando você tiver esse tipo de coisa, não é que é para não ter, mas tenha em mente o seguinte: como que eu posso melhorar isso? Né? Principalmente os nossos entes queridos que se foram e tudo mais. Então, procura lembrar momentos felizes. Então, por exemplo, eu convivi muito com meus avós e eu tenho uma saudade imensa deles. Né? Só que quando eu me lembro das minhas avós, principalmente, que eu tinha mais contato, eu lembro das coisas boas. Eu levo o pensamento de saudade para momentos bons, para momentos de felicidade que a gente teve, dos encontros, né? Daquela troca, daquela coisa toda. Então, uma forma da gente trabalhar isso é assim, a gente, mesmo naquele momento de tristeza e tal, de saudade, a gente levar a saudade não para tristeza, mas para a troca de alegria que a gente teve com essas pessoas, porque nós tivemos momentos bons e momentos não tão bons, né? Então, e com certeza esses seres já estão, né, em outro nível, continuando a sua caminhada e tudo mais, tá bom, Mar? Então, vamos lá. Viviane Jucá disse o seguinte: Viviane! Quando me vem os momentos que penso que não vai dar certo e percebo, paro e começo a pensar em tudo de bom que tenho na vida. Exatamente, Viviane. Olha que legal isso aí. Isso já vai para aquele aspecto que a gente gosta também de falar, que é sobre gratidão, né? Ah, o nosso dia a dia ele nos consome de uma tal forma e às vezes os nossos desejos de ter mais coisas, de ter um carro melhor, uma casa melhor, um trabalho melhor, ou mais venda, ou mais isso, ou mais aquilo, a gente esquece do principal, que é agradecer o que a gente já tem, né? Que é olhar para aquilo tudo que a gente já tem, que é o que nós conseguimos de resultado até esse presente momento. Então, para eu poder conseguir mais, eu primeiro preciso reconhecer o que eu já tenho. E aí, reconhecendo isso, reconhecendo o que eu já tenho, eu consigo aí sim começar a abrir espaço para poder ganhar mais. Maravilha? Quem mais aí tem perguntas, staff? Não, ainda não. Ainda não, muito bom. A Cristina escreveu aqui no Facebook: a partir de um determinado tempo, minha vida e meus pensamentos são sempre negativos. Então, Cristina, vamos lá, vamos. Então, ganhando esse tipo de conhecimento agora, é importante que você perceba que, da mesma forma que você criou, né, e vem criando os pensamentos negativos, você também pode reverter isso e começar a criar pensamentos positivos, criar memórias boas. Então, se ligar a coisas boas, né? Olhar para a sua vida de hoje, mesmo que ela não seja as mil maravilhas que você imaginou, mas sempre tem algo em que você possa agradecer. Então, Cristina, começa a olhar para aquilo que você já tem e começa a colocar um olhar diferente. Né? Em vez de ficar com pensamentos negativos a respeito das coisas, começa a exercitar, ver o que tem de bom. Porque, veja, nós vivemos num mundo dual, né? Masculino, feminino, claro, escuro, dia e noite, tudo é dual. Né? E onde que é o ponto de equilíbrio dessa dualidade? É no centro. Então, se a gente está pendendo mais para um lado, a gente tem que começar a olhar o outro para que essa balança
comece a ficar mais equilibrada. Então, super importante você até assim forçar a vontade. Sabe o termo força de vontade vem daí de eu forçar um pouco essa vontade e começar a introduzir aquelas pensamentos melhores, né? Atividades, leituras, assistir vídeos, assistir filmes que são com um viés bem mais alegre. Para quê? Para eu começar a impregnar o meu cérebro, né? Para começar a colocar foco em coisas boas. Lembra? Se você, Cristina, está vivendo um momento de negatividade, então a sua frequência, né? A sua vibração está mais baixa. Então, vamos tentar subir, vamos subir um pouquinho por vez. Entenda que é um processo, né? Não é da noite para o dia que amanhã você vai acordar dando bom dia para as flores. Não, nada disso. Vamos ser realista. A gente tem um processo aí, então é preciso começar a caminhar devagarinho, mas é preciso dar o primeiro passo. É preciso começar a olhar para essas coisas, né, e começar a ter um outro viés. Isso vale para todo mundo e vale para tudo. Então, às vezes, eu tô assim, eu tô muito bem, eu tenho os resultados muito bons na minha casa, eu tenho resultados muito bons em determinado aspecto, mas no trabalho, olha, meu Deus do céu, meu chefe, porque eu trabalho, porque os meus clientes, porque isso, porque aquilo. Então, a gente precisa começar a trazer um equilíbrio para todos os nossos papéis. E quando eu falo em papéis, eu digo assim, vou dar um exemplo. Tem o Rolando profissional, tem o Rolando que é pai, tem o Rolando que é marido, o Rolando que é irmão, o Rolando que é filho, o Rolando que é sobrinho. Cada um desses papéis a gente vai agir de forma um pouco diferente. O que a gente não pode é misturar essas coisas, senão a vida vira uma bagunça sem fim. Por quê? Porque os nossos pensamentos começam a embaralhar as coisas. Então, muito importante a gente começar a manter um equilíbrio em tudo isso. Tudo bem, Cristina? Então, vamos lá. Vamos começar a olhar para as coisas, principalmente que você já tem agora. E é assim, gente, eu preciso começar a trabalhar com os recursos que eu tenho nesse momento. Não adianta eu querer coisas que eu ainda não consigo atingir, porque eu ainda estou preso em alguns aspectos. Então eu tenho que pegar ali os recursos que eu tenho agora. Então a minha vida tem uma série de aspectos, e mesmo que eu esteja enxergando só a negatividade naquilo, também tem um lado bom que eu não estou observando. Então eu preciso parar, respirar e ver quais são as coisas boas que eu também tenho hoje nos aspectos da minha vida e aí começar a colocar foco nelas. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá. Mais perguntas? Ninguém escreveu mais nada? Então, hoje, gente, para quem entrou agora aí, nós estamos falando sobre pensamentos, né? Como os pensamentos influenciam no nosso dia a dia. Eles estão mais como seus aliados ou os pensamentos são mais como seus inimigos, né? Que estão ali mais te atrapalhando ou estão te ajudando a te levar para algum lugar ou estão ajudando você no seu dia a dia. Os pensamentos são muito importantes porque eles despertam ou não a nossa potencialidade que vai nos levar para as nossas ações, que consequentemente vai nos dar os resultados e abastecer o nosso conjunto interno de crenças e conteúdo que reage ao mundo. Diz aí, Staff. No passion. Muito bom. Então, minha gente, a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Os pensamentos são coisas muito importantes que a gente precisa começar a entender ou ter consciência, porque eles dão os resultados que nós temos no nosso dia a dia. Então, pensamentos, né, mais ações, eles dão esses resultados que nós temos na nossa vida. Então, qual é a qualidade dos seus pensamentos? Qual é da hora que você acorda até a hora que você dorme? Coloca isso numa porcentagem. E aí para pensar agora, o dia de hoje, essa segunda-feira, que aqui em São Paulo tá frio, tá chovendo, tá aquela garoinha, né? Desde a hora que eu acordei até agora, como que foi a qualidade dos meus pensamentos? Eu tive
mais pensamentos bons ou mais pensamentos não tão bons? O Roberto disse o seguinte: quando estamos numa fase difícil, a tendência de termos pensamentos negativos é maior. É maior, Roberto. Você vê como é. Isso é muito, muito interessante. Por quê? Porque o cérebro vai potencializar isso. Né? O cérebro ele vai potencializar aquilo que eu estou pondo foco. Então, se eu estou com uma quantidade de pensamentos negativos, o meu cérebro vai tender a colocar um potencial nisso tudo. Né? Então, é muito importante a gente, quando tiver começar a ter resultados ruins, para e pensa um pouquinho. Olha só, para e pensa um pouquinho. E esse para e pensa um pouquinho, na verdade, tenha consciência sobre o que você está pensando nesse momento. Esteja presente. Esteja no presente. Sinta-se no presente para que você possa colocar atenção no que você anda pensando, que é o que anda te dando o resultado que você está tendo. Entenderam isso? Então é muito importante. Quando a gente sempre fala assim, para pensar, é justamente isso. Tenha consciência do que você está pensando nesse momento, que isso vai dar a qualidade da vibração, a qualidade da frequência que você está se colocando. E o seu cérebro, ele vai potencializar isso. Por isso que quando a gente está com um monte de pensamento negativo, a tendência é ficar mais negativo ainda e sair disso é realmente muito trabalhoso. Tudo bem, Roberto? Eu diria que nula. O que é nula, Viane? Diz aí, explica melhor isso para a gente Nossa, poder nem apareceu entender. isso pra mim. Ainda não apareceu aqui, apareceu para mim. Então, pensamentos, minha gente, muito importante a gente começar a ter consciência sobre a qualidade. Porque, olha, os estudos indicam, a gente tem milhares de pensamentos todos os dias. Tem alguns estudos que chegam aí a 60 mil pensamentos. É muita coisa para a gente querer controlar. Então a gente precisa, ao longo do dia, começar a ter lampejos aí de consciência para poder nos direcionar. Então, se eu tenho um determinado objetivo, se eu tenho um determinado propósito, os meus pensamentos têm que começar a ficar alinhados para me levar em direção àquilo. Então, eu começo a ter uma consciência maior, porque tudo que eu penso, tudo que eu falo, o meu cérebro põe foco e amplifica. Isso é muito importante a gente entender. Então, se você está tendo resultados ruins, é porque os seus pensamentos estão dando um conteúdo para o seu cérebro que está amplificando aquilo tudo. Vamos lá, Viviane. Aqueles dias que as horas passam tão rápido que nem nos damos conta de que tipo de pensamento tivemos ao longo do dia. Exatamente, Viviane. Isso é o que a gente chama aí de dia de marmota. Sabe aquele dia que parece que passou a semana e você fala, nossa, parece que eu fiz tudo igual, todo dia eu acordo, levanto, faço isso, faço aquilo. É o que a gente chama de rotina. E rotina pode ser bom ou pode ser ruim. Ela é boa quando eu tenho consciência sobre ela e aí eu consigo determinar a rotina que eu quero. Porque rotina é importante, porque ela cria constância. Lembra que eu falei lá atrás na live de constância? Né? Constância, quanto mais constância eu tenho, mais resultados eu vou ter a longo prazo. Então, se eu tenho rotinas que são inconscientes, baseados só na reação, então acontece alguma coisa na minha vida e eu reajo aquilo. Acontece determinada coisa e eu reajo aquilo. Então eu fico levando dias de marmota. Então é importante começar a ter consciência sobre a qualidade dos pensamentos para criar rotinas que vão me dar uma constância ao longo de determinado período, que vão me dar um resultado muito, muito mais positivo. Certo? Tudo bem? Entendeu, Viviane? Muito bom. Mais alguma pergunta aí? Eu queria trazer esse tema para vocês hoje porque eu entendo que ele é super importante. É uma coisinha um pouco mais filosófica, né? Esse tema, porque ele traz conceitos que a gente precisa interpretar algumas coisas, mas
que é super importante para a gente poder começar a ganhar uma nova perspectiva para o nosso dia a dia, uma nova perspectiva para a nossa vida, para os nossos objetivos, para o nosso propósito. Porque, veja, tudo tem que ser muito ligado a alguma coisa, porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Lembra que eu falei nas duas últimas lives sobre os hábitos eficazes? Então, tá lá, né? Tenha um objetivo, tenha um lugar que você quer chegar, porque isso é importante para a gente poder adquirir novos hábitos e pensamentos que vão nos dar resultados positivos. Os nossos pensamentos, eles estão intrinsecamente ligados aos nossos resultados. Tudo bem, minha gente? Que mais aí? O que fazer para evitar esses dias de marmota? Muito bom, Viviane. Obrigado pela pergunta. Para evitar os dias de marmota, é a gente começar a ter consciência sobre os nossos pensamentos. Ou seja, eu passo a ser observador. A Mi já falou numa live sobre estar presente e começar a ser um observador das coisas, para a gente poder entender por que está acontecendo o que está acontecendo na minha vida. Tem uma razão para isso. As coisas acontecem na nossa vida não por acaso, mas por uma sucessão de coisas que nasceram lá de pensamentos lá atrás. Quer ver um exemplo muito legal? A cadeira ou o sofá que você está sentado aí, ou até mesmo, sei lá, uma poltrona, ou até a sua cama que você está aí assistindo a live agora. Alguém pensou isso. E desse pensamento, a pessoa criou alguma coisa e materializou aquilo. Então, todas as coisas que nos envolvem de matéria, de coisa física, alguém pensou, alguém, se ela mesmo ou passou para outro, executou aquilo e materializou. Então, olha como é importante o pensamento. Então, você pega, por exemplo, esses quadros que tem aqui atrás. Alguém criou isso e alguém foi lá e fez, e executou, e aí materializou. Entendem isso? Então, olha a importância do pensamento. O pensamento cria. Então, qual é a qualidade dos pensamentos que eu ando tendo? Eles estão dando o nosso resultado. Então, para sair dos dias de marmota, Viviane, a gente precisa começar a ganhar consciência do que realmente a gente anda fazendo e começar a criar rotinas positivas, rotinas ao qual eu estou consciente que eu estou fazendo para me levar para um determinado propósito. Certo? Roberto, podemos dizer então que uma rotina programada através dos nossos pensamentos é uma boa, é uma coisa boa, né? Exatamente, Roberto. A ideia é essa. Porque assim, eu tenho duas formas de fazer isso, ou consciente ou inconsciente. Então, quer dizer, se eu só reajo ao mundo, a minha rotina é exatamente inconsciente. Então, eu vou fazendo as coisas ou reagindo ao mundo conforme as coisas vão acontecendo. Então, eu acordo, por quê? Porque eu tenho que acordar. Eu vou para o trabalho porque eu tenho que ir trabalhar. Eu faço as coisas que eu faço no meu trabalho porque alguém mandou eu fazer. Entende isso? Agora, quando eu falo assim, não, eu vou levantar tal hora, por quê? Porque eu vou acordar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho um determinado propósito. Então, o meu trabalho é muito importante, eu ajudo muitas pessoas, eu faço com que elas despertem outras coisas, ou o serviço que eu presto para as pessoas é importante, seja lá qual for, ou se eu sou, por exemplo, dono de um restaurante, eu tenho que ir porque eu preciso fazer a comida da melhor forma possível para deixar as pessoas no momento das refeições, né, sentir o sabor, o cheiro, a coisa toda. Então, é importante a gente criar rotinas que são conscientes. Então, eu começo a atuar durante todo o dia baseado naquilo em que eu entendo que vai me levar ao resultado do meu objetivo. Eu não estou só reagindo às coisas do dia a dia. Entende a diferença?
Então, é assim que funciona e tudo isso se baseia nos pensamentos que nós temos. Certo, minha gente? Mais alguma coisa? Que hoje, senão hoje eu vou fazer uma live curta, porque eu gosto de trazer esse conhecimento, jogar no ar para que vocês possam aí meditar, para que vocês possam pensar a respeito disso e despertar insights diferentes. Então escreve para mim aí qual foi o insight que despertou para você, você que está aí no Instagram, no Facebook, que no Facebook está devagar e até mesmo se você está assistindo depois no YouTube, deixa aí o seu comentário, qual o insight que despertou esse tema que a gente trouxe, que isso é super importante para a gente poder entender como que essa coisa toda está acontecendo aí. Então, pensamentos, olha como eles são importantes, qual é a qualidade que você tem sobre essa rotina diária que é mais aí próximo a 60 mil pensamentos por dia. É muita coisa, gente. E eu entendo que é muito trabalhoso e a gente não consegue processar tudo isso, a gente não consegue ter consciência de absolutamente tudo. Mas a gente precisa ter consciência sobre algumas coisas que vão nos levar ao nosso objetivo. Percebe como quando eu tenho um objetivo, eu saio dessa total inconsciência da qualidade dos meus pensamentos e passo a agir seguindo uma direção, seguindo algo em que eu penso naquilo e eu crio minhas rotinas conscientes e aí o meu cérebro só tende a potencializar isso, porque ele vai potencializar, o meu cérebro vai potencializar o quê? Aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou falando. E aí, qual é a qualidade dos seus pensamentos? O seu cérebro está potencializando mais coisas boas ou mais coisas não tão boas? E aí, o resultado que você anda tendo no seu dia a dia está realmente baseado na qualidade do que você anda pensando. Muito bom, minha gente. O que mais aí? Temos mais alguma pergunta ou não? Se não, vamos encerrar nossa live por aqui. Agradecendo a presença de todos vocês. Muito obrigado por estar aqui presente, compartilhando com a gente conhecimento, compartilhando um pouco mais de conteúdo para a gente poder, né, trocar isso aí. Roberto, diz aí, Roberto. Vou meditar sobre, assim como tenho pensamentos negativos, posso virar a chave E tornar eles positivos. Exatamente, Roberto. Quando eu começo a me sentir presente no momento e paro realmente para pensar, eu começo a ter consciência disso. E aí eu tenho o poder da escolha. Eu posso escolher se eu quero ou não aquilo. Então, por que não escolher coisas boas? Por que não escolher pensamentos positivos, até mesmo sobre uma coisa que eu estou interpretando negativamente? Lembra? Nós estamos no mundo dual. Então, além do negativo, tem o positivo também. Então, se eu tô aqui do lado negativo, existe um lado positivo também. Então, eu preciso parar e poder pensar melhor naquilo e fazer a transição para a coisa positiva. Isso vale para absolutamente tudo. Viviane, eu ainda não consegui ter essa consciência, talvez pela agitação do dia a dia, é difícil observar e entender o que se passa. Exatamente, Viviane, mas é um caminhar, é um passo depois do outro. Lembra, a gente só faz aquilo que faz sentido para a gente, por isso é importante o conhecimento. Quanto mais conhecimento eu vou adquirindo, mais elementos eu tenho dentro de mim para poder interpretar o mundo à minha volta. Então, conhecimento é muito importante. Aliado às práticas, a gente começa a ter resultados diferentes. Tudo bem? Então, vamos seguindo em frente aí, gente. Muito bom, é isso aí, dona Zelma. Vá procurar me policiar, é isso aí. Basta começar durante o dia,
né? Parar e o que eu estou pensando agora? O que esse pensamento está me levando? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou pensando aquilo? Então, começa a fazer essa pergunta para você. Você vai ver que muitas vezes você só está reagindo a alguma situação que aconteceu, né, no seu dia a dia. Então, às vezes alguém vem discutir com você, para e respira, né? Procura não entrar na pilha, porque senão você vai reagir e em vez de você apaziguar aquela situação, você cria mais confusão em cima daquilo. Justamente porque você está agindo inconsciente. Respirar e olhar aquilo e entender que aquilo também tem o outro lado. E muitas vezes a gente, por essa mania de criar as novelas que a gente gosta de criar dentro da nossa cabeça, a gente fica imaginando um monte de coisa que às vezes nem é tudo aquilo. Então, importante a gente começar a ter consciência para melhorar a qualidade dos meus pensamentos e aí sim poder olhar essa coisa toda e começar a mudar os resultados. Tudo bem, minha gente? E é isso que é a live de quarta, hein? Os pensamentos pela visão espiritualista. E aí a Mi vai continuar esse papo na quarta-feira, porque ela vai trazer a espiritualidade para falar junto com os pensamentos aqui. Então, hoje eu introduzi isso aí para trazer para vocês o seguinte: qual é a qualidade dos meus pensamentos, né? Para eu poder entender melhor os meus resultados. E aí na quarta-feira a Mi está aqui para falar sobre os pensamentos e a espiritualidade. O que a espiritualidade influencia os pensamentos ou os pensamentos será que influenciam nessa espiritualidade? Vai ser uma continuação do que a gente começou a falar hoje por aqui. Tudo bom, minha gente? Então, eu vou esperar mais uns minutinhos só para ver se alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida. Senão, nós vamos encerrar nossa live por aqui. Nós vamos começar a encurtar essas lives, que elas estão muito longas e a gente fica falando um monte de vezes a mesma coisa, mas também a gente entende que aqui, assim como o rádio, é uma audiência rotativa, as pessoas entram e saem várias vezes, mas o bom é que tudo isso fica no replay aqui no nosso Instagram, no Facebook. Daqui a pouco eu já subo isso aí lá para o nosso YouTube. Então, essa audiência rotativa tem acesso a todo esse conteúdo das lives antigas, de tudo que a gente vem falando e construindo aqui ao longo desse tempo todo, desde que começou essa pandemia maluca. A gente está aqui falando com vocês pelo menos alguns dias na semana para a gente poder trazer mais conteúdo, para a gente poder discutir, criar coisas novas, né? Criar insights novos, para que a gente possa aí poder enfrentar essa transição maluca que está acontecendo no mundo, que faz parte do processo de evolução de todo mundo. Então, super importante a gente começar a sair dessa mente coletiva que está aí, cheia de medo, cheia de não sei o quê. Então, a gente pegar e começar a colocar o nosso pensamento, né, em coisas que são mais produtivas, pensamentos que vão nos levar a uma positividade melhor, para que a gente não fique vulnerável a essa negatividade que está aí. Porque lembra que eu falei? Pensamento gera vibração e frequência e isso abastece o campo. Se você não assistiu a live de campo, entra lá, vai procurar essa live que a Mi falou sobre o campo. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente expõe é criação interna. Isso vai para o campo. E esse campo é abastecido por todos os 7 bilhões de seres humaninhos que andam pela Terra. E olha só quanta coisa está acontecendo. Então, vamos lá, a gente precisa ter mais gente com pensamentos positivos para a gente começar a impregnar esse campo, para virar esse jogo aí e não deixar essa negatividade que está acontecendo no nosso dia a dia ficar aí batendo na gente toda hora. Tudo bom? Beleza, minha gente? Então, eu queria mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa segunda-feira. E toda segunda-feira nós estamos aqui para trazer um tema para vocês, né? E na quarta-feira a Mi também. A Mi agora vai entrar
em assuntos muito mais espirituais, vai trazer aí as coisas que estão acontecendo, o que pode acontecer e por que, que a gente precisa começar a ter uma ligação maior com a nossa espiritualidade interna, porque ela é muito importante, né? A gente precisa começar a entender que o mundo pode ser matério espiritual, não só material e não só espiritual, mas um equilíbrio, a gente poder trazer essas coisas juntos para entender que o nosso desenvolvimento interno, ele faz parte desse processo da nova era e todo mundo vai ter que passar por isso. E aí você vai escolher ou por amor ou pela dor. Então, vamos escolher pelo amor, vamos começar a adquirir mais conhecimento, vamos começar a parar para pensar, né? Parar para ter consciência sobre o nosso dia a dia, parar para ter consciência sobre a qualidade dos nossos pensamentos e aí sim a gente poder começar a ganhar uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de resultados melhor, para que a gente possa cada vez mais enriquecer o nosso conteúdo interno, que é com ele que a gente interpreta o mundo. Tudo bem, minha gente? Então, muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Tenho aprendido muito com as lives aqui do Instituto. Muito obrigado pela sua presença, é sempre muito enriquecedor. Você traz ótimas questões e perguntas, e isso é muito legal, porque a gente consegue, como a gente sempre gosta, a gente traz um tema, passa, vocês dão um feedback e a gente sempre constrói uma terceira via, porque a gente não é dono da verdade, a gente traz temas para a gente poder enriquecer o nosso conteúdo interno e aí cada um, dentro do seu próprio livre-arbítrio, segue aí o seu rumo, segue aí o seu Paranauê do dia a dia para poder colher aí os resultados do que você está pensando. A Bartilha escreveu aqui, a Mamolinos, obrigado você, gratidão você por nos acompanhar aí. Só tenho gratidão por você e minha vida, acompanhando todas as lives, pude reinventar e virar a chave. É isso aí, Bartira. Muito obrigado você que se deu essa oportunidade para poder fazer esse processo de transformação. Lembre-se, ninguém muda ninguém. Você só vai fazer aquilo que faz sentido para você. Então, procure, né, ganhar mais conteúdo, procure ler mais, procure assistir mais vídeos, procure se informar, procure, né, e se informar, que eu digo, é dentro de conteúdo que vai enriquecer o seu interno. Não essas notícias, esse monte de coisa que está acontecendo no mundo aí, né? Começa a adquirir mais conteúdo, conteúdo talvez filosófico, né, sobre espiritualidade. Isso é muito importante para a gente poder ter uma outra concepção de mundo. Tá bom? Então, muito obrigado, minha gente. Vou ficando por aqui. Quarta-feira a Mi tá aqui para dar continuidade no que a gente começou a falar sobre pensamento. E qualquer dúvida, manda aí para a gente no direct, manda aí, escreve aí, que a gente está sempre atento ao que está acontecendo. Tudo bem? Gratidão. Fiquem aí com Deus, né? Dentro do que vocês acreditam. E vamos seguir em frente. A gente se vê logo mais. Segunda-feira eu tô por aqui. E quarta-feira a Mi também tá por aqui. Tchau! Já vi a frase que você vai querer fazer?